Olá, muito boa noite. Direto dos estúdios da TV Tem, começa agora o debate entre os 3 candidatos a prefeito de Itapetininga, considerados aptos pelo TSE, ou seja, aqueles filiados a partido político ou coligação com representação superior a 9 parlamentares na Câmara dos Deputados e que tenham requerido o registro da candidatura na Justiça Eleitoral. O candidato considerado não apto, por iniciativa da TV Tem, teve direito a uma reportagem de até 2 minutos exibida no Tem Notícias, segunda edição. O debate é o último encontro antes de conhecermos a sua decisão eleitor na votação do próximo domingo, dia 2 de outubro. Então examine bem as propostas, avalie o desempenho de cada um e vote consciente. Aqui no estúdio recebemos Irã Júnior, do DEM, Simone Marqueto, do PMDB e Chico, do PT. A ordem dos candidatos aqui no estúdio foi sorteada no dia 6 de setembro com a presença dos representantes dos partidos. Antes de começarmos o debate, vamos conhecer as regras. Elas foram elaboradas pelo Núcleo de Eleições da TV Globo e serão seguidas pelas afiliadas de todo o país. Serão 4 blocos, sendo que no primeiro e terceiro blocos, os candidatos responderão a temas determinados, sorteados por mim. No segundo e quarto blocos, o tema será livre. E também no quarto e último bloco, os candidatos farão as considerações finais. Veja as regras. A ordem em que cada candidato pergunta em cada bloco já foi definida em sorteio. No primeiro bloco, será sorteado o tema para que o candidato pergunte a outro de sua livre escolha. Este é o único bloco em que todos os candidatos perguntam e todos respondem. No segundo, terceiro e quarto blocos, os candidatos farão a pergunta a um candidato de sua livre escolha. Um mesmo candidato poderá responder até 2 perguntas. Os tempos ficam assim: 30 segundos para a pergunta, 1 minuto e meio para a resposta, 1 minuto para a réplica e 1 minuto para a tréplica. As regras assinadas pelos representantes dos partidos não permitem ofensas pessoais e acusações que atinjam a honra e a dignidade dos adversários. Se um candidato se sentir ofendido ou caluniado, poderá pedir direito de resposta, que será analisado por mim e pela nossa equipe de produção. Caso seja concedido o direito de resposta, o candidato ofendido terá 1 minuto para sua defesa. Os candidatos não poderão exibir para as câmeras nenhum tipo de documento, panfleto ou texto, ainda que manuscrito. Para controle dos candidatos, um cronômetro marcará de forma regressiva aqui no estúdio o tempo disponível para perguntas, respostas, réplicas e tréplicas. Se algum candidato ultrapassar o tempo, o microfone será cortado. Vamos começar então o nosso debate. Nesse bloco de tema determinado, todos os candidatos perguntam e todos respondem. A ordem em que os candidatos farão as perguntas foi definida por um sorteio. Eu vou agora então sortear um tema aqui dessa urna. O tema é mobilidade urbana. E o primeiro candidato a perguntar pelo sorteio pré-determinado é Chico, do PT. Candidato, o senhor tem 30 segundos para fazer a sua pergunta e o candidato que o senhor escolher. Candidato, por favor. Obrigado, Tiago. A pergunta eu dirijo à candidata Simone. Por favor, pode fazer a sua pergunta. A mobilidade urbana só se torna viável com um eficiente e barato transporte público. Simone, com a entrada da empresa Rosa, contratada pelo PSDB, que é base de apoio do seu governo, nós tivemos um aumento de 71% nas passagens da circular. Pergunto para você, com o PSDB apoiando esse grupo que está com você, como você pretende manter... Tempo esgotado, candidato. Candidata Simone Marqueto, do PMDB, a senhora tem 1 minuto e meio para a resposta. Em relação à mobilidade urbana com o transporte, nós temos a legislação, é direito de ir e vir. Nós teremos uma gestão aberta para discutir aquilo que for melhor para a população. Vamos rever os contratos. Por exemplo, eu sei que existe um aplicativo dentro do transporte coletivo que não está sendo usado e nós vamos cobrar isso para as pessoas que apresentam algum tipo de deficiência. Então, tudo aquilo que for para melhorar a situação do nosso pedestre, ou seja, do nosso condutor, enfim,
também. As pessoas que vão precisar da mobilidade urbana, nós vamos trabalhar e muito. Por exemplo, as linhas de ônibus, eu também questiono muitas coisas em relação à falta de linha de ônibus para os bairros mais afastados, como os distritos. Nos finais de semana, eles não têm acesso a essa mobilidade urbana. Quando falamos de mobilidade urbana, também outras situações nós podemos ver, como a falta de acessibilidade em vários pontos que nós vimos. Até para marcação de exames, nós pudemos acompanhar um cadeirante que não teve essa mobilidade também para chegar a ter esse acesso e fazer a consulta que ele gostaria, marcar o exame que ele gostaria. Então, é um assunto que a gente vai ter que realmente fazer um estudo na cidade e trazer o que é melhor para a população, seja no transporte ou até mesmo para que as pessoas possam também fazer o seu trânsito, porque nós temos calçadas hoje que prejudicam. Algumas calçadas do nosso centro, mães com carrinhos não conseguem passar. Candidato Chico do PT, o senhor tem 1 minuto para réplica. A candidata, acredito que não entendeu minha pergunta. Eu disse que foi 71% feito por esse pessoal que está apoiando a sua candidatura. Ora, isso significa que desde a entrada da empresa Rosa, R$ 1.100 por ano saiu do bolso de você, eleitor, saiu do bolso dos usuários das circulares nossas. E o que acontece com isso? Esse dinheiro foi parar no cofre da empresa, foi engordar o cofre das empresas de transporte. No meu governo, nada disso vai acontecer. Pelo contrário, aumento de reajuste de passagem só depois de reajuste de salário mínimo. Outra coisa fundamental é que vai ter Wi-Fi grátis em todos os ônibus, pessoas maiores de 60 anos e jovens que estudam não vão pagar passagem de ônibus. E o itinerário, ou seja, a rota que o ônibus faz, vai ser definido pelos usuários. Candidata Simone Marqueto, do PMDB, a senhora tem 1 minuto para a réplica. Candidato, o fato de ter feito um contrato na gestão PSDB não significa que eu apoio em todos os momentos. Nós temos um apoio hoje que eu conto muito com o governo do estado, com o próprio governador Geraldo Alckmin, que deu o seu relato aí, que vai me apoiar na minha gestão, caso eleita. Em relação à terceira idade, com a passagem mais barata ou até livre dela, eu concordo com o senhor, está no meu programa de governo também. As pessoas que têm a partir de 60 anos também não vão pagar passagem de ônibus. É um projeto também do nosso programa de governo. Em relação aos jovens, nós vamos também rever os contratos para poder fazer uma tarifa especial e até o transporte municipal, que hoje os jovens não estão tendo essa gratuidade e é direito, está na lei que eles podem ter esse transporte intermunicipal de graça. Em relação aos 71% de reajuste, ninguém quer prejudicar, ainda mais em momento de crise. Por isso que eu disse para o senhor que nós vamos rever os contratos, aquilo que for bom para a população, nós vamos permanecer. Aquilo que a gente entende que é abusivo, nós vamos retirar. Tempo esgotado, candidato. Agora eu vou sortear mais um tema. O tema agora é desenvolvimento econômico. E quem faz a pergunta é a candidata Simone Marqueto, do PMDB. E para que todos possam perguntar e responder obrigatoriamente nesse bloco, segundo as regras do debate, candidata, a senhora tem 30 segundos para fazer a sua pergunta para o candidato Irã Júnior, do DEM. Em relação ao desenvolvimento econômico, eu quero citar uma coisa. Muitos jovens, pais de família, estão à procura de emprego e um dos seus programas eleitorais, o senhor disse que novas 1.000 empresas foram abertas. Eu gostaria de saber onde elas estão com a maior concentração para que essas pessoas possam entregar o currículo deles. E também o senhor tem dito muitas vezes nos seus programas eleitorais que o senhor fala que a Danone já está certa para vir para Itapetininga. Quando? Candidato Irã Júnior, o senhor tem 1 minuto e meio para a resposta. Boa noite, Itapetininga. Agradeço a oportunidade. Respondendo à candidata, são 1.000 CNPJs novos abertos em Itapetininga nesses primeiros 10 meses que nós estamos governando a cidade. E são CNPJs, microempreendedores individuais, entre outros, são aqueles que estão se transformando, deixando de ser empregados e passaram a ser patrões através dos programas que nós idealizamos aqui na Prefeitura, seja pelo SENAC, oferecido pelo Fundo Social de Solidariedade, sejam cursos profissionalizantes do CEPROM, que nós oferecemos na Prefeitura Municipal, sejam as faculdades, os cursos que estão estimulando aos rapazes, a juventude, a serem seus próprios patrões, serem seus próprios chefes. E sobre a Danone, eu queria dizer para vocês que é muito tranquilo. A Danone, nós estivemos direto
pessoalmente em São Paulo com o diretor-geral Wilson Melo, que nos confirmou a compra do imóvel aqui nas margens da rodovia Raposo Tavares. E no ano que vem, a partir de março, é a declaração do próprio diretor, começam as obras da construção de uma grande fábrica da Danone aqui em Itapetininga. Será a segunda maior indústria da Danone no Brasil e vai ser em Itapetininga. 500 empregos diretos. Além disso, na Avenida 5 de Novembro, com a revitalização que nós estamos fazendo, estamos atraindo muitos empregos, como o Best Center, que está quase pronto, e também o supermercado, hipermercado Vencedor, que já está funcionando. Só ali são mais de 600 empregos diretos. Candidata Simone Marqueto, do PMDB, 1 minuto para a réplica. 1000 CNPJs, como o senhor mesmo disse, próprios patrões, não significam 1000 empresas, porque a empresa a gente gera expectativa. Eu, como jornalista, enviei um e-mail para a Danone, ele disse que, eu tenho oficial aqui, está no meu site agora, que está em fase de estudo de viabilidade. A Danone, em um momento no e-mail que eu pedi para eles responder o posicionamento da Danone por um supervisor, ele coloca a data. Está em estudo de viabilidade. Aquilo que o senhor coloca, o senhor cria uma expectativa muito grande e a gente tem que trabalhar com a verdade. Eles não têm ainda data para isso, candidato. E em relação a 1000 CNPJs, não significa 1000 empresas. Como o senhor disse, são patrões próprios. Isso é importante. Mas quando a gente fala de empresa, a gente está falando de geração de mais empregos ainda. Que as pessoas possam entregar o currículo deles para ter emprego. Candidato Irã Júnior do DEM, o senhor tem 1 minuto para a tréplica. A Simone não está bem preparada para o debate. 1000 CNPJs significam novas empresas na cidade. Novas empresas que já estão trabalhando. Pessoas que saíram da informalidade e se transformaram em microempresários. E sobre a Danone, ela está vindo sim para Itapetininga. Embora os nossos adversários não queiram o futuro melhor para a cidade, ela está vindo sim. A Danone, através do diretor-geral da indústria, entrou em contato direto conosco, pessoalmente, gravou a sua mensagem para Itapetininga, está postada na nossa rede social. Então, nobre candidata, se alguém está desinformado, infelizmente é a senhora que não soube procurar a pessoa correta e o responsável direto pela empresa, porque a empresa será instalada em Itapetininga sim, e eu tenho certeza que eu estarei lá na inauguração junto com a população itapetiringana. A candidata Simone Marqueto e o candidato Chico do PT também pediram agora direito de resposta. Candidatos, os pedidos de vocês serão analisados, se é que houve alguma ofensa na tréplica do candidato. Vou sortear agora, então, mais um tema para que a gente possa dar continuidade a esse bloco. O tema agora é esporte. E desta vez, pela ordem, quem faz a pergunta é o candidato Irã Júnior do DEM, candidato obrigatoriamente. O senhor tem que perguntar para o candidato Chico. O senhor tem 30 segundos. Chico, você que é um trabalhador, eu perguntaria para você. Todos nós gostamos de participar no final de semana, né, no momento de descontração, de um momento de lazer e de esporte. Qual é o seu projeto, qual a sua ideia para a região ali do ginásio Ayrton Senna da Silva? Candidato Chico, o senhor tem 1 minuto e meio para a resposta. Obrigado pela pergunta, candidato Irã. Tanto para o ginásio Ayrton Senna, como para toda a cidade, a gente vai fazer o que você sempre fala nas suas falas, no seu programa de televisão. Revitalizar, revitalizar. Gente, a cidade, na parte de esporte, como nas outras atividades culturais e de lazer, está abandonada, completamente abandonada. Ali no entorno do Ayrton Senna, as crianças não conseguem ter uma atividade na 4L, uma atividade ali por baixo, na Aliança, no Tubarão, Camarão. Toda a cidade está abandonada. Não adianta eu criar mais atividades centralizadas. Eu tenho que criar áreas de lazer para a prática do esporte em toda a cidade. Uma das medidas minhas vai ser a abertura das escolas municipais para a prática de esportes no fim de semana. Isto o pessoal pode falar que também colocou no programa de governo, mas foi eu que propus pela primeira vez. Depois é fácil copiar o programa de governo dos outros. Então, candidato, com certeza eu vou atender de forma bem diferente do que eu estou vendo que está acontecendo no seu governo. Candidato Irã Júnior do DEM, o senhor tem 1 minuto para a réplica.
Eu queria responder para o candidato e para o povo de Itapetininga que nós já estamos trabalhando muito no esporte. As pessoas já sentem a diferença e notam da forma como nós recebemos a cidade em novembro do ano passado e como as coisas estão acontecendo hoje. Nós fizemos estimular o esporte. O orgulho do itapetiningano voltou a brilhar. Trouxemos seleções importantes para jogar e brilhar no Ayrton Senna da Silva. Renovamos o ginásio inteiramente. Ele estava abandonado, afundado ali, em uma situação muito feia, calamitosa. Reformamos ele, deixamos ele bonito, com baixíssimo custo. E estamos incentivando o esporte. Incentivando o jovem a voltar a jogar futebol, voleibol, basquetebol, handebol. E vocês sabem muito bem, nós fizemos uma parceria com a 3M e com a FSP para patrocinar o primeiro time de seleção da nossa cidade de Itapetininga, que vai participar dos grandes jogos, levando o nome de Itapetininga para longe e muito bonito ainda. Então, vai ser muito importante para a nossa cidade poder participar dessa forma. Tempo esgotado, candidato Chico do PT, o senhor tem 1 minuto para a tréplica. Então, é isso mesmo. O governo do finado de Fiore e o seu término usou as verbas que veio em função da Olimpíada e tinham que fazer mesmo. É cobrança que o Ministério dos Esportes faria mesmo ao município, qualquer que fosse o gerenciador, o gestor na época. Então, eu vou fazer além da obrigação que já foi colocada pelas Olimpíadas, que o presidente Lula conseguiu trazer para o Brasil. Eu vou colocar o esporte não só no ginásio Ayrton Senna, mas em todos os bairros da nossa cidade, gente. As pessoas vão ter o direito de praticar esporte, como eu vi no Monte Santo, que eu fui sábado passado, inclusive passou aqui no TVT, em segunda edição, onde eu fui obrigado, junto com as crianças, a jogar num campinho improvisado. Joguei bola com eles, enquanto a quadra da escola estava fechadinha. E está linda a quadra da escola. Isso não vai acontecer no meu governo. Tempo esgotado. Candidato, os 2 pedidos de direito de resposta da candidata Simone Marquet, também do Chico do PT, foram negados, não foram aceitos. Fim da primeira rodada de perguntas e respostas. Daqui a pouco os candidatos vão fazer perguntas entre si com temas livres. TVT, eleições 2016. Estamos de volta com o debate entre os candidatos à Prefeitura de Itapetininga. Neste bloco, os temas serão livres. Os candidatos fazem perguntas sobre os temas que quiserem. A ordem em que os candidatos perguntam também foi definida anteriormente num sorteio na presença dos representantes dos partidos. Mas um candidato só poderá responder, no máximo, 2 perguntas. Quem faz a primeira pergunta é o candidato Irã Júnior do DEM. Candidato, o senhor tem 30 segundos para fazer a sua pergunta, por favor. Candidato Chico, sobre saúde pública, eu gostaria de saber do senhor quais suas ideias para continuar melhorando o sistema de atendimento médico, hospitalar da nossa rede básica de saúde. Quais são suas ideias? No que você acha que nós podemos avançar mais, né? Diante de tudo que nós estamos fazendo, no que mais nós podemos avançar para atender melhor a nossa comunidade itapetiningana? Candidato Chico do PT, o senhor tem 1 minuto e meio para a resposta. Obrigado. Senhores eleitores, a pergunta é meio inusitada. Porque o que está melhorando na saúde? Todos os bairros que eu fui visitar durante esse período eleitoral e que continuarei amanhã a fazê-lo, me mostraram um quadro caótico na saúde de Itapetininga. Caótico, gente. No Tupi, o banheiro não é usável. As mães com as crianças não têm condições de usar, tudo quebrado. Né? E isso foi o relato que eu recebi das mães que vivenciam isto. Então, eu não sei onde está a melhora do nosso quadro de saúde. Os médicos que tanto se falam, os 54, olha, gente, ninguém achou na Rio Branco, ninguém achou no Monte Santo, ninguém achou no Tupi, no Rechão da Desespero, um distrito que é quase uma cidade, que é abandonado por essas últimas administrações. Ora, gente, aonde está a saúde melhorando na nossa cidade? Realmente é uma pergunta que eu tenho certeza que não só eu
quero fazer para o candidato, como também toda a população de Itapetininga que precisa dos serviços dos postinhos e da UPA. Candidato Irã Júnior do DEM, o senhor tem 1 minuto para réplica. É que o Chico, ele faz parte do PT e ele não conhece a realidade de Itapetininga. Itapetininga, quando eu assumi, não tinha médico, estava tudo parado. O sistema de saúde pública havia sido desmontado. Nós, em poucos meses, em poucas semanas, já abrimos 2 pronto-atendimentos na cidade. Na Vila Rio Branco e aqui no Jardim Mesquita, para atender a população, até às 10 horas da noite, inclusive com o médico pediatra. Estamos avançando, contratamos por concurso público, feito em conjunto com a Câmara Municipal, um projeto de lei e com o Ministério Público, e o médico trabalha agora, ganha por hora trabalhada. 53 novos médicos trabalhando em Itapetininga, atendendo a comunidade com respeito, médicos especialistas em várias áreas e trabalhando em vários postos de saúde. É óbvio que ainda não está 100%. Da forma que nós pegamos o sistema, as coisas estão melhorando. Mais um pouco de tempo, nós vamos fazer com que a saúde de Itapetininga seja exemplo na região nossa. E é isso que nós vamos continuar fazendo. Candidato Chico do PT, o senhor tem 1 minuto para réplica. Ok. Então, senhores eleitores, acho que está ficando bem claro, né? Tem candidato da elite que vive numa cidade. Eu sou trabalhador, como você, e vivo na realidade de Itapetininga. Minhas netas e minhas filhas e meu filho usam o postinho. Então, eu sei da realidade, como você sabe. O resto é maquiagem, é marketismo que colocam nas campanhas eleitorais excelentes qualidades, né, tecnológicas, mas de conteúdo frágil, fraco, sem falar a verdade. Que está acontecendo nos nossos postos é calamitante. E, nesse sentido, eu vou devolver o Hospital Regional para o governador, que tem a responsabilidade com toda a região, e não só Itapetininga tem que carregar com esse custo, para o regional, para economizar quase 4 milhões de reais mês para investir na nossa saúde, nos postos e na UPAs. Agora, pela ordem do sorteio, quem faz a pergunta é a candidata Simone Marqueto, do PMDB. Candidata, a senhora tem 30 segundos para fazer a sua pergunta. Irã, quero fazer uma pergunta para você. O senhor disse que é prioridade na sua gestão a saúde. Por onde nós andamos, a gente vê várias reclamações, como o próprio Chico disse, nos postos de saúde ainda há falta de médicos. Houve uma sobra dos recursos de 2015 para 2016, o superávit, no valor de 64 milhões e 700 mil. Desse valor, o senhor usou em obras 26 milhões e para a saúde 17 milhões. Ou seja, se a saúde é a principal prioridade, por que usou mais em obras? Candidato Irã Júnior do DEM, o senhor tem 1 minuto e meio para a resposta. Nós usamos na proporção que manda a lei. Até Itapetininga, hoje, gasta mais de 32% com saúde pública. O que manda a lei são 15%. Nós aumentamos os investimentos na saúde. Estamos recuperando os postos, inclusive dos distritos que foi falado aqui. Estamos atendendo a população com mais respeito, com humanização. Eu, pessoalmente, tenho ido nos prontos-socorros, ficado até tarde da noite, acompanhando o atendimento, fazendo com que as pessoas aprendam a tratar o ser humano com humanização, com respeito. Estamos reformando a maternidade, estamos terminando a UTI neonatal, que há 12 anos estava abandonada. Estamos tirando Itapetininga da UTI, essa é a verdade. Deixaram Itapetininga na UTI. A equipe que apoia a nossa colega adversária puseram a saúde pública de Itapetininga na UTI. E nós estamos tendo um empenho muito grande junto com a nossa equipe para recuperar todo esse estrago feito nesses 3 anos passados. Todos se lembram, não tinham médicos trabalhando nas UBSs. Foi uma dificuldade fazer um concurso público, os médicos participarem, voltarem a trabalhar. Estamos investindo muito e podem ter a certeza que conosco no governo, nos próximos 4 anos, serão muito mais bem-sucedidos. Vamos fazer Itapetininga atender melhor que muitos grandes hospitais da região. Candidata Simone Marqueto, a senhora tem 1 minuto para réplica. A equipe que o senhor tanto diz para mim não está formada, ainda não fui eleita. Se Deus quiser, dia 2 eu serei eleita, mas eu não tenho nenhuma equipe ainda formada, eu tenho só uma equipe de campanha. E o senhor fez parte da gestão passada como vice-prefeito, por isso que é prefeito hoje, que o senhor não foi eleito. A cidade de Itapetininga ficou sem receber verba do governo estadual por 1 ano, por conta de uma investigação que é do SAS.
onde houve uma quadrilha que teve um desvio de dinheiro, que o senhor tem o nome citado, investigado pelo GAECO, acusado, ninguém foi absolvido ainda. O que fazer para recuperar esse tempo perdido, já que o senhor também fez parte da gestão anterior, ou seja, do Di Fiore, candidato? Candidato Irã Júnior, do DEM, o senhor tem um minuto para a tréplica. A nossa candidata, ela tem essa vontade. Essas pessoas que estão acompanhando ela, 20 anos mandaram na cidade e nada fizeram. E eles querem continuar mandando por trás, sem aparecer, sem pôr o rosto na frente das câmeras. Mas nós vamos continuar trabalhando firme e forte para fazer com que a nossa cidade seja restabelecida, né? E é isso que nós estamos fazendo. E eu tenho certeza que o eleitor de Itapetininga não é bobo, não. Ele está bem informado. Ele sabe quem está apoiando a senhora e sabe para onde vocês vão caminhar. Pararam o sistema de saúde, tentam rotular as pessoas, mas não vão conseguir. O Tribunal de Justiça fez justiça no meu caso e já me livrou disso. Eu quero dizer para você o seguinte, Simone, nós vamos continuar trabalhando sim, fazendo as coisas acontecer. E em breve, o Centro Oncológico, nós vamos instalar em Itapetininga. Nós já temos o médico especialista que está morando aqui e a sua esposa já foi aprovado no concurso público na cidade. Em breve, a cidade vai evoluir mais, contra tudo e contra todos. Tempo esgotado, lembrando que neste bloco o tema é livre. Quem faz a pergunta agora é o candidato Chico do PT. Candidato, quem o senhor escolhe para fazer a pergunta? O senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta. Ok, eu escolho para a candidata Simone Marqueto e o tema é saúde. Candidata, a saúde, o Programa Saúde e Família e os agentes comunitários da saúde foi criado pelo presidente Lula no ano de 2008. E vem verba federal todo ano e todo mês para a cidade. Seguinte, como que a senhora pretende priorizar a saúde da família se a sua equipe de Tempo esgotado, candidato. O seu tempo acabou. Simone Marqueto, do PMDB, a senhora tem 1 minuto e meio para a resposta. Candidato Chico, o senhor misturou aí gestões, governo federal com o governo municipal. Quero dizer o seguinte, entre para a política agora, o governo que vai fazer sou eu, as pessoas que vão estar comigo ainda vou escolher, não tem nada definido. Vocês batem nessa tecla comigo, não tem ninguém definido ainda. Depois do dia 2, aí sim a gente vai sentar para definir. Para a saúde, eu quero informatizar a saúde, ter uma gestão mais direta no hospital regional, por exemplo. A gente sabe que o hospital regional hoje recebe 3 milhões de reais. Mais do que isso, 3 milhões e 800 mil reais, e as pessoas que vão buscar atendimento ainda não encontram aquilo que elas querem. O nosso programa de governo, na informatização, a gente vai agilizar esse atendimento. Você que passar por qualquer rede de saúde no nosso município vai ter lá o seu prontuário eletrônico. Com isso vai ser um melhor diagnóstico para você. Nós vamos desafogar os laboratórios, porque os exames vão estar, assim que teve o resultado, já vai colocar no sistema, a pessoa já vai conseguir saber o que você tem, vamos agendar o seu exame ou a sua consulta com especialistas, vamos contratar médicos especialistas, vamos trabalhar com mutirões da saúde em vários bairros para poder desafogar essa falta de atendimento. Há poucos médicos, vamos contratar médicos, enfermeiros, vamos valorizar os funcionários que trabalham com a saúde, para que eles possam colocar a nossa proposta de governo em prática com valorização. Nós precisamos humanizar a nossa saúde e dar condições para os funcionários trabalharem. Candidato Chico do PT, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Exatamente. Gente, eleitor, os dados que eu vou informar aqui está disponível no fundo, através do site do Fundo Nacional de Saúde. Itapetininga, com a base que a senhora recebe de apoio do PSDB municipal, teve no ano passado, por mês, recebia para os 2 planos, Programa da Saúde da Família e Comunitário, 72 mil por mês. Quer dizer, tinha muito mais verbas. Agora, no mês passado, chegou a 186 mil reais por mês. Quer dizer, vocês não tinham competência, aquele grupo que lhe apoia, para montar sequer as equipes de saúde básica. E o que acontece? A família mais carente, tanto na zona rural quanto na cidade, é que mais está pagando quando seria de graça para a cidade o recurso que vinha do governo federal. Foi mais, em 3 anos, foram quase 4 milhões de dinheiro que foi perdido e a saúde ainda ficou mais precarizada. Candidata Simone Marqueto, a senhora tem 1 minuto para a tréplica.
Os candidatos insistem em dizer da minha equipe formada que eu nem conheço. De uma coisa eu posso ter certeza disso, Chico. Eu tenho sentado com vários profissionais. A nossa equipe vai ser montada por pessoas competentes, ficha limpa, novas e até mesmo funcionários públicos vão poder fazer parte do nosso governo. Muitos deles até ficaram com receio de sentar com a gente, algumas conversas por medo de repressão. Mas eles sabem que a nossa proposta é uma proposta de diálogo, uma gestão nova, coerente, para colocar em prática tudo aquilo que eu já tenho dito nos nossos programas eleitorais, para que as pessoas possam ter de verdade um atendimento com qualidade. Eu quero falar de ser humano. Da mesma forma que eu quero ser atendida quando a minha filha fica doente, quando meu filho fica doente ou quando eu fico doente, eu quero oferecer esse atendimento para as pessoas. Eu vou tratar as pessoas de Itapetininga do mesmo jeito que eu gostaria de ser tratada. Como a equipe, eu vou reforçar, eficiente, ficha limpa. Tempo esgotado, candidata. Fim da segunda rodada de perguntas e respostas. Depois do intervalo, nós vamos sortear temas para os candidatos fazerem as perguntas. TVT Eleições 2016. Estamos de volta com o debate entre os candidatos à Prefeitura de Itapetininga. Neste bloco, os temas serão determinados, ou seja, eu vou sortear um tema diferente para cada candidato perguntar e cada um poderá escolher quem vai responder. A ordem em que cada um vai perguntar nesse bloco também foi definida no sorteio. Quem faz a primeira pergunta é o candidato Chico do PT. Candidato, vou sortear um tema então aqui para o senhor começar, o senhor abrir este nosso bloco. O tema agora é meio ambiente. Candidato, para quem o senhor vai perguntar? O candidato Ira. Por favor, o senhor tem 30 segundos, candidato. Candidato Ira Júnior. A questão do meio ambiente depende muito de como a gente trata o lixo na cidade. Isso impacta diretamente nos rios, no ar e o que a gente sabe é o seguinte: existe um transbordo, existe uma problemática séria que já vem de vários governos e não vi solução da sua parte. O que o senhor pode me falar e explicar para o povo as suas propostas? Candidato Ira Júnior, o senhor tem 1 minuto e meio para a resposta. Chico, a pergunta é bastante importante. Como todos sabem, nós passávamos por um problema de mais de 20 anos aqui com o lixão de Itapetininga. Toda hora era noticiado aí nas notícias, na televisão, nos jornais. E nós conseguimos fazer o encerramento do lixão. O lixão lá no bairro do Capão Alto, nós fizemos um trabalho grande, né, entre a equipe de obras e a equipe nossa de meio ambiente, na secretaria que nós criamos de meio ambiente, Chico, para poder atender a necessidade do meio ambiente, preservar o meio ambiente da nossa cidade. E estamos encerrando agora, junto à CETESB, documentalmente, todo o lixão. O lixão não se despeja mais no solo Itapetininga. Hoje nós temos uma rampa de transbordo que é encaminhado os caminhões para lá e é levado para fora de Itapetininga, todos os detritos aqui da nossa cidade. E nós estamos evoluindo mais com isso. Estamos firmando um contrato, né, com uma empresa que tem a autorização da CETESB para receber os detritos sólidos e que estarão sendo revertidos em matérias para que nós possamos resolver o problema das estradas rurais. Então, além de resolver o problema do lixo, né, nós estamos resolvendo o problema das estradas rurais, resolvendo o problema do produtor rural, porque quando é moído esses restos de entulho que são coletados pela cidade toda, nós estamos podendo agora arrumar muitas estradas da nossa zona rural e melhorar aí o escoamento das mercadorias do município. Candidato Chico do PT, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Pois é, a coleta seletiva de lixo que impacta diretamente a situação do meio ambiente na nossa cidade, infelizmente não é uma realidade quando na maioria das cidades do Brasil já existem grandes avanços. Isso a gente vai priorizar. E outra coisa importantíssima que os eleitores têm que saber, que o senhor não está conseguindo atingir, é o seguinte: o transbordo é caríssimo para o município. A CETESB aplicou uma série de multas que vem de vários governos, inclusive vai atingir o seu governo, na questão da falta de projeto para o lixão funcionar.
a seletividade, a coleta seletiva de lixo, junto com uma organização séria do tratamento do lixo na cidade, melhorar muito o nosso meio ambiente. Candidato Irã do DEM, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Chico, você não está bem por dentro desse assunto, porque nós estamos cuidando com muita responsabilidade esse caso. Para nós é um caso de bastante importância. A coleta seletiva, para a gente chegar nela, demora um pouquinho mais. Nós temos que evoluir para o aterro sanitário, para a coleta seletiva, fazendo parcerias com a Cooperita, que já está fazendo várias coletas na cidade. Mas a questão do lixo, o transbordo, hoje o que acontece em Itapetininga é um dos mais baratos da região. E nós vamos continuar otimizando esses custos, gastando menos e fazendo mais. Esse é o nosso jeito de governar, essa é a nossa forma de agir. Nós temos cuidado particularmente, junto com nossos secretários, com nossos diretores de serviço, estão atuando junto à CETESB, com a oitiva do Ministério Público. O Ministério Público tem visto o que está acontecendo, tem acompanhado, tiramos os catadores de lixo que viviam num ambiente muito complicado e hoje nós não temos mais essa dificuldade. Estamos solucionando o problema. Em pouco tempo, não dá para fazer milagre, mas nós estamos fazendo a nossa parte. Agora eu vou sortear um tema para a candidata Simone Marqueto, do PMDB. O tema é habitação. Candidata, a senhora tem 30 segundos para fazer a sua pergunta. Para quem a senhora vai perguntar? Irã. Por favor, 30 segundos. O senhor, em fevereiro, prometeu para as pessoas que iria construir 600 casas. Dessas 600 casas, quantas foram construídas e onde elas estão, candidato? Resposta, candidato Irã, o senhor tem 1 minuto e meio para a resposta. Os marqueteiros da Simone não informaram bem ela. Não foi só isso. Eu prometi 800 casas. E a promessa não é minha. É junto com o governo do estado de São Paulo, com o secretário de Habitação, o secretário Rodrigo Garcia, que é nosso amigo e é um deputado cidadão itapetingano, por decreto da nossa Câmara Municipal. Está trabalhando para nos ajudar. Já entregamos uma área de 36 mil metros quadrados para a Secretaria da Habitação, CDHU, construir na região da Vila Rio Branco, atrás do SESI. 800 apartamentos nós vamos levantar ali. Em breve começam as obras. Mas é uma obra que não se faz assim do dia para a noite. A candidata sabe muito bem, uma obra dessa envergadura, você precisa aprovar documentos e nós já encaminhamos. O que ficou parado o tempo todo, nós fizemos andar e vamos botar para frente. Vocês sabem que eu faço acontecer. E em breve vocês vão ver as 800 e outras em parceria com Minha Casa Minha Vida. Essa em parceria com Minha Casa Paulista, CDHU, para atender as famílias de baixa renda. E em breve nós vamos fazer mais. Nos 4 anos eu quero atingir a 2.500 casas populares. E eu tenho certeza que a população vai ficar satisfeita. A população sabe do meu trabalho, confia, sabe como eu estou trabalhando pela cidade e quanto nós vamos continuar fazendo para realizar o sonho da casa própria para o Itapetininga. Candidata Simone Marqueto, do PMDB, a senhora tem 1 minuto para a réplica. Candidato, toda vez que o senhor se refere a mim, o senhor diz os meus marqueteiros. Eu tenho a sensação de que o senhor menospreza a inteligência e a capacidade feminina, porque nem tudo o que a gente faz são os marqueteiros. Eu vou fazer a gestão de Itapetininga com a minha equipe que não está definida ainda. Eu vou dizer mais para o senhor. Essa informação que o senhor deu foi numa entrevista ao jornal Correio. Está lá no meu site agora, simone15.com.br. O senhor prometeu às famílias, o senhor criou expectativa para essas pessoas de que essas 600 casas terminariam, seriam entregues até o final do ano. E tem mais. Alguns momentos o senhor entra em discordância, porque o senhor disse que as rotatórias e o asfalto o senhor fez rapidinho, por que não as casas? Agora, o senhor esqueceu o tempo de licitação, de projeto, para poder executar, então, as obras? Candidato Irã Júnior do DEM, o senhor tem 1 minuto para a tréplica. Não se vitimize, Simone. Você sabe que não é assim que funciona. Uma obra da magnitude de 800 casas, 800 apartamentos, não se faz dessa forma. Precisa autorização do CDHU, precisa de recursos. E eu ajo com responsabilidade. A lei de responsabilidade fiscal é executada a fio conosco. Nós estamos no último ano do mandato. É bom que você saiba, porque o último ano do mandato, o prefeito não pode empenhar despesas acima daquilo que está arrecadado. E essa é uma parceria com o governo do estado de São Paulo. Parcerias dependem de convênios. Em período eleitoral, não se assinam convênios.
É importante que você saiba que você está participando do processo político, você é nova no meio político, e eu tenho certeza que você vai ficar muito boa nisso ainda. E nós vamos te ajudar. Mas nesse momento, nós temos que continuar esse trabalho para entregar para a população de verdade, projeto sério e que já está pronto, protocolado no CDHU. Dando sequência ao nosso terceiro bloco, vou sortear um tema agora para que o candidato Irã Júnior do DEM faça a pergunta. Candidato, o tema é emprego. Candidato, o senhor tem 30 segundos. Para quem o senhor vai perguntar? Vou perguntar para a Simone Marqueto. Por favor, 30 segundos. Eu gostaria de saber da Simone qual que é o plano dela para gerar mais empregos em Itapetininga. Ela fala bastante de empregos nos programas dela, né? Que ela tem bastante projetos nesse sentido. E nós gostaríamos de saber qual é o segredo para esse sucesso. Candidata Simone Marqueto, do PMDB, a senhora tem 1 minuto e meio para a resposta. O segredo para esse sucesso, Irã, é justamente atender a vocação de Itapetininga. Nós temos uma vocação rural. Nós podemos ter todo um giro para a gente gerar empregos com o meio rural. Primeiro, fazendo o escoamento da produção, fazendo as condições de estradas vicinais, dando essa oportunidade para as pessoas fazerem o transporte, que é muito importante. Hoje, na zona rural, se chove, ninguém nem funciona, nem trabalha, nem vai para a escola, não tem médico, enfim. E lá dentro, nós temos feito várias visitas. Por exemplo, eu estive com o Instituto Florestal. As madeiras para as pontes, nós podemos conseguir com esse convênio com o governo estadual. Nós também temos vários casos aqui. Tem um frigorífico que está na Varginha. Eu estive em contato com eles. Eles trazem os suínos, os porcos, de outro estado. Nós podemos incentivar produtores rurais para ter essa produção, essa criação aqui na nossa cidade. Nós somos a terceira maior cidade em extensão territorial e nós não valorizamos toda essa área que nós temos. E nós temos a terra fértil para vários produtos. Nós vamos colocar o centro de abastecimento de produtos agrícolas lá na antiga oficina da FEPASA. Lá, quando a gente vai colocar isso, nós vamos movimentar todos os outros comércios. Como eu já disse no meu programa eleitoral, a questão de, por exemplo, um tomate que vai ser embalado, a embalagem, o uniforme para a empresa, nós vamos fazer gerar outros empregos indiretos, apostando em primeiro lugar na vocação rural de Itapetininga. Nós conseguimos fazer Tempo esgotado. Candidato Irã Júnior do DEM, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Os senhores perceberam que as ideias dela são um pouco evasivas, né? Não tem muita solução de realização. Nós estamos modernizando Itapetininga. Desde o dia que eu assumi a prefeitura, nós asfaltamos mais de 220 quilômetros hoje. E isso está atraindo o empreendedor. Arrumamos a cidade, reorganizamos o sistema viário, estamos deixando a cidade mais bonita, atrativa. Vários empreendedores já vieram para cá. O supermercado Vencedor já instalou na Avenida 5 de Novembro, gerando mais de 300 empregos diretos. O Best Center está quase pronto, está lá, pode passar e ver. Ali são mais 300 empregos. Supermercado, óticas, farmácias, restaurante, lanchonete, lojas de roupa. Então, são vários investimentos. A Campos Sales, estamos reativando todo o calçadão, reanimando, deixando o calçadão José Bonifácio um bulevar e vai reaquecer o comércio da cidade. Várias lojas estavam fechadas para aluguel, hoje já estão sendo, novas empresas estão se instalando ali. E, além da Danone e outras mais que nós estamos trazendo. Tempo esgotado. Candidata Simone Marqueto, do PMDB, 1 minuto para a tréplica. Hoje da Campos Sales estava uma empresa fechada, Irã, dá uma olhadinha lá que fornecia artigos para cama, mesa e banho, ela foi fechada. A gente tem pouco tempo para dizer todos os nossos programas, mas temos a parceria também com o Paulo Scarfe para trazer indústria, só que nós temos que arrumar a nossa casa. O que eu não quero é prometer demais. Eu quero ter propostas concretas, aquilo que eu já tenho conhecimento, aquilo que nós vamos colocar, tirar do papel e oferecer à cidade. E não ficar com promessinhas baratas, dizendo que vai fazer acontecer e não vai. A Danone, o senhor insiste nessa situação. Eu vou colocar depois a nota oficial da Danone no meu site também, que é simone15.com.br, e eu vou ler para o senhor. Ela diz que realmente ela fez aquisição no terreno, na cidade, na gestão anterior, que o senhor era vice, mas para investimentos futuros, que se encontram em fase de estudo de viabilidade. O que eu não quero, na minha proposta de governo, é mentir. É fazer promessas que eu não vou cumprir. Nós estamos com o pé no chão, aquilo que é viável. Fim do terceiro bloco de perguntas e respostas entre os candidatos. A gente volta daqui a pouquinho com mais uma rodada de temas livres. E no quarto e último bloco, os candidatos também farão as considerações finais. A gente volta daqui a pouquinho. TVT em eleições 2016.
Estamos de volta com o quarto e último bloco do debate entre os candidatos à Prefeitura de Itapetininga. Neste bloco, os candidatos fazem perguntas de temas livres entre si. Como nos anteriores, a ordem em que cada um pergunta já foi definida por sorteio. Antes do encerramento, os candidatos também farão as considerações finais. Vamos começar então com a rodada de perguntas. Quem faz a primeira pergunta é o candidato Chico do PT. Candidato, para quem o senhor vai perguntar agora? A candidata Simone. Por favor, o senhor tem 30 segundos para fazer a sua pergunta. Candidato Simone, nós temos na cidade 50% dos empregos gerados pela pequena e média empresa. E você tem também o maior patrão e o maior comprador da cidade, que é a prefeitura, que é o cargo de prefeito que a gente almeja. Qual o seu compromisso com as pequenas e médias empresas na cidade de Itapetininga? Candidata Simone Marqueto, do PMDB, a senhora tem 1 minuto e meio para a resposta. Gostei da sua pergunta, candidato. Nós temos vários incentivos, como, por exemplo, nosso programa de governo para a educação, nós vamos entregar o kit material escolar, que é o cartão kit material escolar. Como é que vai funcionar isso? Nós vamos fazer uma licitação para o cartão, mas nós vamos conveniar livrarias e papelarias para que elas possam receber esse valor do kit. Então, a criança vai receber o cartão e aí os pais, é claro, obedecendo uma lista de compras, ela vai poder escolher qualquer livraria ou papelaria. E com isso, a gente vai fazer girar a economia local. Quando eu coloco também em relação à vocação rural de Itapetininga, eu estou dizendo que nós vamos trabalhar com empregos indiretos e diretos para a geração de várias situações, como a distribuição dos produtos agrícolas. Nós vamos colocar várias pessoas para poder fazer a sua venda, mas ali vai ter também uma pessoa vendendo um cachorro-quente, vai ter entrada e saída, estacionamento, uniforme para as pessoas. Isso vai fazer girar a economia da cidade. Nós vamos trabalhar com uma cadeia de produtividade. Uma empresa que quer que seja na cidade pode fazer com isso, seja rural ou não. Quando eu falo rural, é que a vocação da cidade está mais próximo de acontecer. Como, por exemplo, nós somos procurados por uma empresa de tintas que deve chegar na cidade também. Candidato Chico do PT, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Candidata, a gente tem que ter organicidade como gestor. Não pode ficar jogando as coisas aleatoriamente, sem perna nem cabeça. Eu assinei neste começo do mês, mais precisamente agora em setembro, no dia 17, um termo de compromisso com o SEBRAE, que eu indico a todos os candidatos façam o mesmo. Em 100 dias vou apresentar junto ao SEBRAE um plano para que todos, a micro e pequena empresa, tenham acesso ao plano de compra da prefeitura. Nós vamos instalar uma sala de atendimento ao pequeno e médio empreendedor. E isto vai facilitar eles a ter acesso a fazer as concorrências, as licitações e evitar que seja monopolizado por alguns grupos as compras de alimentos. Claro que o pessoal do sítio vai ter mais de 30% comprados pela prefeitura para a merenda escolar. Candidata Simone Marqueto, do PMDB, 1 minuto para a tréplica. Eu concordo com o senhor, eu acho que são boas ideias e tudo aquilo que vem para acrescentar, para a gente gerar emprego, para ter uma gestão de qualidade, para oferecer oportunidades, nós vamos fazer também, vamos até aceitar sugestões como a do senhor, como o senhor acabou de dizer. O mais importante é saber que o nosso governo vai estar com o apoio do governo federal, que tem muito interesse em fazer a cidade crescer. Nós temos apoio do governo estadual, com o governador Geraldo Alckmin, que está me apoiando, até porque ele foi uma das pessoas que me incentivou a entrar na política, de tanta cobrança que eu tinha com ele reverteu isso para mim. Nós temos também o apoio do deputado estadual Edson Giriboni, ou seja, nós estamos com um time completo para que a gente possa apresentar bons resultados para Itapetininga. Basta ter essa confiança, porque nós queremos trabalhar e muito para desenvolver a cidade e oferecer o que é de melhor, com diálogo, gestão, conversa, para que a gente possa fazer o caminho certo para que as coisas aconteçam, sair do papel e ir para... Pela ordem agora, a vez do candidato Irã Júnior do DEM fazer a pergunta. Candidato, o senhor tem 30 segundos. Para quem o senhor vai perguntar? Vou perguntar para o Chico. Por favor, 30 segundos, candidato. Sobre segurança pública, Chico, como é que você vê o sistema e o que você aprimoraria aqui no sistema de segurança pública no município de Itapetininga? Candidato Chico, do PT, o senhor tem 1 minuto e meio para a resposta.
Primeiramente, caro eleitor, cara eleitora, tem que ficar bem claro que é responsabilidade de um prefeito e o que é responsabilidade do governador. Isso está na Constituição. Não podemos misturar as coisas. Se a nossa cidade está carente de saúde, está na UTI da saúde, inclusive o nosso regional, como que a gente vai despender energia, verbas, contratar gente para concorrer com a Polícia Militar, concorrer com a Polícia Civil, que é responsabilidade do senhor governador Alckmin, e não minha como prefeito, é responsabilidade do governo do Estado. Este sim tem que dar segurança pública, tanto aqui no sítio, na cidade, como lá no sítio, onde o pessoal no Tupi, por exemplo, não pode ter acesso a uma lotérica, porque qualquer vagabundo vai chegar lá e muitos bandidos muito bem armados também vão chegar lá e vai inviabilizar o negócio da pessoa de tantos assaltos. Então, claro que eu não vou priorizar concorrer com a Polícia Militar, nem com a Polícia Civil, porque são preparados muito mais do que as funções constitucionais que compete à Guarda Municipal. E o que eu tenho que fazer é, junto com o povo, cobrar a irresponsabilidade do governo estadual, que está deixando não só Itapetininga, mas toda a nossa região, a míngua em segurança. O brasileiro de Itapetininga está preso dentro de casa. Candidato Irã Júnior do DEM, o senhor tem 1 minuto para réplica. Para você ver, Chico, como não é fácil ser prefeito, né? Prefeito tem que cuidar de tudo. E mesmo que não tenha recurso suficiente, você tem que dar atenção às pessoas. Nós não podemos deixar a nossa população desprotegida. E é por isso que eu tenho cuidado. Fizemos um concurso público para mais 40 guardas municipais que devem assumir nos próximos meses. Estão fazendo cursos, inclusive cursos com a Polícia Federal, para melhorar o trânsito, cuidar da segurança do trânsito, cuidar dos prédios públicos, das crianças que estão na escola, nas creches, né? Melhorar de uma forma geral. Estamos também religando aí, compramos novas câmeras, estamos melhorando o sistema de monitoramento de câmeras aí na cidade toda. Vamos fazer um sistema que a população se sinta segura, principalmente na região do comércio, né? Para evitar novos incidentes aqui na cidade. Esse é o nosso trabalho e nós vamos continuar fazendo assim, como a internet grátis, que nós já estamos instalando em toda Itapetininga. Candidato Chico do PT, o senhor tem 1 minuto para tréplica. A internet grátis é engraçado, né? Só foi eu colocar no nosso programa de governo que vamos fazer no mesmo padrão de São Paulo que o candidato já começou a copiar. Mas voltamos ao nosso tema. Isto, candidato, é importante, você não entendeu ainda. Você tem que priorizar a saúde, o transporte. A segurança pública é função do governo do Estado. Eu não vou priorizar os meus guardas civis para bater em filho de trabalhador e em trabalhador dos bairros, nos sítios e aqui nas nossas periferias. Eu não vou fazer isso com o povo que carrega, que vive e carrega nas costas a nossa cidade. Em hipótese alguma, eu vou cobrar sim, junto com o povo, que o governador faça o que é de responsabilidade dele. Isto é constitucional, gente. Não dá para a gente ficar atropelando a responsabilidade do governador. Agora é a vez da candidata Simone Marqueto, do PMDB, fazer a pergunta. Candidata, a senhora tem 30 segundos para quem a senhora vai perguntar. Irã. Por favor, 30 segundos, candidata. Irã, quais são os seus projetos para o meio ambiente? Candidato Irã Júnior, o senhor tem 1 minuto e meio para a resposta. Então, entre outras coisas que nós já estamos fazendo, como, por exemplo, a revitalização da Lagoa da Chapadinha, que está sendo construída uma pista de caminhada, né? Foi dado início no ano passado esse projeto e nós estamos aprimorando, fazendo a volta toda da Chapadinha, né, da Lagoa, para melhorar, fazer com que todo o entorno seja pronto. Estamos aguardando da CETESB essa autorização. Vamos fazer com que aquela região fique totalmente revitalizada. Também na área dos pesqueiros aqui da cidade. Nós temos muitas regiões importantes, como essa região do meio ambiente que você está me falando, né? Isso. Exatamente. Então, nós estamos tratando do lixo, melhorando a capacidade de destinação do lixo. Nós não podemos deixar com que essa destinação do lixo seja mal utilizada. Nós já fizemos um contrato, né? E estamos conseguindo fazer com que todo o lixo que era coletado em Itapetininga seja destinado e levado para fora, como eu já havia dito antes no meu primeiro bloco aqui para vocês. Com relação a esse processo
de autorização da CETESB, nós estamos conseguindo com que nos próximos dias a CETESB nos autorizando, nós vamos poder dar uma condição melhor, fazer uma área de lazer em torno de toda a Lagoa da Chapadinha e deixar com que a população tenha... Tempo esgotado, candidato Simone Marqueto do PMDB, 1 minuto para réplica. Eu não consegui entender muito bem a da Chapadinha, se eu puder explicar, mas o relatório da Prefeitura demonstra que o orçamento para preservação e conservação ambiental previa R$3.300.000. O senhor tirou a verba do meio ambiente para outras secretarias. Por que isso, candidato? E lixeiras na nossa cidade, isso é coisa simples de fazer. O senhor não colocou lixeiras. O senhor quer falar da preservação ambiental, quer falar do lixo, mas não tem lixeira e a Chapadinha ficou um pouco confuso, se eu puder explicar. Candidato Irã, o senhor tem 1 minuto agora para a tréplica. Eu vou explicar para você. As lixeiras estão sendo construídas pelo nosso pessoal do CEPROM. E, além disso, o viveiro de mudas da nossa cidade, que estavam abandonados pelo governo anterior. Nós estamos revitalizando, estamos transformando o antigo horto florestal, onde é lá o nosso parque, um parque do Mato Seco, nós estamos colocando naquele local uma grande área para revitalização. Plantio de mais de 5.000 mudas, que é um sonho antigo, né, da nossa população. E transformando aquele parque do Mato Seco, voltando a ter uma área importante para a nossa comunidade poder se divertir e com isso revitalizar, deixar com que o nosso meio ambiente volte a ser mais reflorestado, né? Esse é um dos trabalhos que nós estamos fazendo. O meio ambiente é uma área importante, mas que nós temos que cuidar, logicamente, nos próximos meses, com muito mais atenção. E nós vamos fazer... Agora, cada candidato terá 45 segundos para deixar a sua mensagem final aos eleitores. A ordem foi definida também por sorteio e segue a mesma ordem de participação neste bloco. Começamos então com o candidato Chico do PT. Candidato, o senhor tem 45 segundos para suas considerações finais. Caro eleitor, cara eleitora de Itapetininga, esta campanha foi basicamente em uma grande marketagem. E nós fizemos uma campanha de casa em casa, conversando com os eleitores, porque temos a noção de que o orçamento que a gente vai ter o ano que vem é muito reduzido e, portanto, não dá para ficar inventando coisas que não vão acontecer, fantasiando a cabeça das pessoas. Vocês viram as minhas prioridades, estão claras. É a saúde, é o transporte, é a educação e o emprego que nós vamos gerar. Por isso, peço o seu voto no dia 2 para que Itapetininga seja, de fato, democrática e popular. Muito obrigado. Agora é a vez do candidato Irã Júnior, do DEM. Candidato, 45 segundos para suas considerações finais. Eu quero agradecer a oportunidade e dizer para as pessoas que têm visto o meu trabalho, dia e noite, pela cidade toda, agindo de uma forma muito transparente, presente, conversando com as pessoas, dando atenção à população itapetiringana, buscando pôr em prática projetos que há muito tempo estavam parados, né? Recuperamos várias ruas, mudamos o trânsito, estamos modernizando Itapetininga, fazendo de Itapetininga uma cidade muito mais moderna, atraindo empregos, melhorando a saúde, estamos construindo, contratando, reformando, fazendo com que a cidade volte a brilhar, resgatando o orgulho do cidadão itapetiringano. A gente sabe das dificuldades, Itapetininga precisa de muito mais. Não é fácil você fazer tudo em tão pouco tempo, mas nós estamos dedicando muito e eu tenho certeza e peço para você, com o princípio de que Itapetininga não pode parar. Tempo esgotado, candidato, são só 45 segundos. Agora a vez de Simone Marqueto, do PMDB, candidata, suas considerações finais. Eu quero agradecer essa oportunidade de dizer para você de casa que nós vamos fazer uma escolha pelos próximos 4 anos da nossa cidade. Tenha muita responsabilidade com o seu voto. Nós estamos falando de vida dos próximos 4 anos. Nós temos candidatos caçados com recurso. Isso causa uma insegurança política, uma insegurança para a cidade de investimento, porque isso pode gerar problemas. Se a primeira decisão do juiz foi essa, mesmo que tenha um recurso, a segunda decisão pode comprometer também a cidade. Isso gera uma nova eleição. Então, eu quero pedir o seu voto. Vote 15, vote Simone Marqueto, que você vai ter resultado e eu vou honrar o seu voto. E assim o candidato Irã Júnior solicitou direito de resposta. Candidato, o seu pedido não foi aceito.
E assim nós encerramos o debate entre os candidatos à Prefeitura de Itapetininga. Eu quero agradecer aos candidatos e principalmente a você, eleitor, pela sua audiência. Você continua acompanhando a cobertura completa das eleições municipais aqui na TV Tem. Domingo, dia 2 de outubro, você terá aqui na TV Tem também durante todo o dia todos os detalhes sobre o processo de votação e a apuração dos votos da eleição 2016. Uma ótima noite para você, um bom voto, um excelente fim de semana.